Se concentrar. Parece algo simples, né? Mas para uma criança pode ser um desafio e tanto. E, claro, para quem cuida, vira uma fonte de preocupação. Hoje, a gente vai mergulhar nesse universo para entender por que isso acontece e, o mais importante, como podemos ajudar as crianças a desenvolver essa habilidade tão crucial. Mas, sem pressão e com muita compreensão. Vamos lá? Sabe aquela sensação de que a criança vive meio no mundo da lua? Se essa pergunta bateu forte aí, saiba que essa é uma experiência muito comum. É aquela impressão de que a atenção dela está em todo lugar, menos onde a gente gostaria que estivesse. É uma preocupação super válida e a gente vai entender direitinho o porquê. Começar um desenho e não terminar, pular de um brinquedo para o outro, se distrair com uma mosca passando. Se essa lista parece familiar, pode respirar com alívio. Isso não é um defeito, tá? É o cérebro da criança em plena atividade, processando um monte de estímulos ao mesmo tempo. Ele ainda está aprendendo a filtrar o mundo, a decidir para onde direcionar o foco. E aqui está a maior virada de chave que a gente pode ter. A gente precisa parar de ver a falta de atenção como um defeito. Não é. Pense nela como uma habilidade que está sendo construída, tijolo por tijolo, assim como aprender a andar ou a falar. A ciência mostra isso muito bem. Exigir que uma criança pequena fique focada por um tampão é como pedir para ela levantar um peso muito grande. Os músculos do cérebro responsáveis pela concentração ainda estão amadurecendo. Forçar a barra só vai gerar frustração dos dois lados. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita para a gente entender. A atenção da criança não é um holofote, sabe? Aquele que fica fixo, intenso. É muito mais como uma lanterna curiosa que vai explorando o ambiente. Ilumina um ponto aqui, outro ali. É um mecanismo de aprendizado e não de desobediência. Agora, olha que interessante esse contraste. Frases como concentre-se, que a gente fala na melhor das intenções, acabam tendo o efeito contrário. Elas criam tensão, ansiedade, e isso é inimigo número 1 do foco. A solução, então, é jogar no time do cérebro da criança, sabe? Trabalhar junto com a natureza dele. Certo. Então, por onde a gente começa essa construção? O primeiro passo, e isso pode surpreender, não é olhar para dentro da criança, mas sim para fora. Vamos arrumar o ambiente. Um espaço físico organizado ajuda, e muito, a ter uma mente mais organizada. Basicamente, é sobre simplificar. Um lugar com menos distrações visuais e sonoras tem menos concorrentes pela atenção da criança. Por exemplo, em vez de deixar a caixa de brinquedos inteira virada no chão, que tal oferecer só alguns de cada vez? A ideia não é criar um ambiente vazio, mas sim um ambiente com intenção, onde o foco tem mais chance de aparecer. E essa frase, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A bagunça do lado de fora pode se transformar em bagunça do lado de dentro, sobrecarregando o sistema da criança e tornando a tarefa de se concentrar ainda mais difícil. Ok, com um ambiente mais tranquilo, a gente pode partir para as estratégias ativas. Agora vamos ver como construir esse foco com técnicas que são como um treino gentil para o músculo da atenção. O pulo do gato aqui é clareza e simplicidade. Um cérebro em desenvolvimento processa muito melhor as informações quando elas vêm em pedacinhos, em sequência. Instruções muito longas e complicadas são como um novelo de lã todo embolado. A mensagem principal acaba se perdendo ali no meio. Essa técnica é fantástica porque ela respeita o ritmo da criança. Começa com uma meta super possível, só 3 minutinhos, e depois o mais importante, uma pausa. Essa pausa é fundamental para o cérebro descansar e se preparar para o próximo round. Assim, a gente vai construindo essa resistência para o foco aos pouquinhos, de forma positiva, sem esgotar ninguém. E se em vez de ser uma obrigação, a concentração virasse uma brincadeira? Pois é, essa é a chave de ouro para engajar a criança. Quando elas estão se divertindo, nem percebem que estão, na verdade, treinando uma habilidade super importante. Jogos assim são perfeitos. Olha só. Caça ao objeto. Treina o foco visual. Siga o mestre. Exige atenção contínua. Jogos de memória fortalecem a atenção e a memória de trabalho. E tudo isso de um jeito leve, divertido, sem cara de lição, que é o jeito que o cérebro da criança mais gosta de aprender. E esse ponto aqui é essencial. Muita gente se esquece dele. Pedir para uma criança cheia de energia para gastar ficar sentada e quieta é pedir para dar errado. É como tentar dirigir um carro com o acelerador no máximo.
Deixar a criança correr, pular, se movimentar antes de uma tarefa que exige foco é como dar uma aquecida nos motores para a concentração. Faz toda a diferença. E agora, a gente chega ao elemento que talvez seja o de maior impacto de todos: o nosso papel como adultos. As estratégias ajudam, mas o exemplo que a gente dá é o que realmente vai moldar o comportamento a longo prazo. A linguagem que a gente usa tem um poder gigantesco. Rótulos como ele é desligado ou ela não presta atenção, mesmo quando ditos sem maldade, podem grudar na mente da criança e começar a definir como ela se enxerga. E é aí que mora o perigo. Quando uma criança ouve repetidamente que é distraída, ela começa a acreditar nisso como se fosse uma verdade absoluta sobre ela. E esse rótulo acaba virando uma profecia que se cumpre sozinha, sabe? Uma gaiola que limita o potencial dela de desenvolver essa habilidade. A alternativa é o reforço positivo. Celebrar as pequenas vitórias. Tipo, nossa, você ficou focado por 3 minutos, que legal! Libera dopamina no cérebro, que é o neurotransmissor da motivação. Isso ensina ao cérebro que o esforço de focar vale a pena. Reconhecer um pequeno avanço é muito, mas muito mais eficaz do que apontar uma falha. No fim do dia, as crianças aprendem nos observando. E aqui cabe uma reflexão para nós, adultos. Se a gente vive com a atenção dividida, olhando para o celular no meio de uma conversa ou pulando de uma tarefa para outra, qual mensagem estamos passando? Elas entendem que esse é o jeito normal de ser. E o benefício disso tudo vai muito além da infância. Ensinar a habilidade do foco de um jeito saudável é um dos maiores presentes que a gente pode dar. Estamos construindo a base não só para o sucesso na escola, mas para a organização, a autoconfiança e a capacidade de alcançar objetivos na vida adulta. E com essa ideia poderosa, a gente encerra a nossa análise. Concentração não é um interruptor que a gente liga quando quer. É como um jardim que a gente cultiva com paciência, com o ambiente certo e com as ferramentas gentis. A pergunta a se fazer não é como eu faço essa criança se concentrar, e sim como eu posso criar as condições ideais para que a concentração dela possa finalmente florescer.